Oi, turminha do 7º ano, tudo bom, meus queridos? Vamos fazer correção de exercícios, mais uma aulinha de correção. Essa aqui, turma, é a apostila 4, começando, vocês estão vendo aqui no cantinho, na página 29, ok? Então, vamos lá. Primeiro exercício, ele pede para reescrever as frases substituindo o sujeito pelo que está indicado entre parênteses, né? E atenção, porque devemos fazer a concordância adequada do verbo. O sujeito, pessoal, na frase A, por exemplo, é a geração mais antiga. Como que eu sei que esse é o sujeito? Porque nós temos sempre que perguntar para o verbo. Quem não entende o gosto do jovem pela internet? A geração mais antiga. Então, isso aqui que está em verde é o sujeito. E nós temos que criar 4 novas frases, porque ele pediu para substituir o sujeito pelo que está indicado entre parênteses. Então, primeiro nós temos que substituir a geração mais antiga por eles. Depois temos que substituir a geração mais antiga por nós. Depois vamos substituir por os mais velhos. E por último, por você, tá bom? Então, aqui vocês vão ver que a frase não está toda escrita, mas, né, seria adequado escrevê-la. Vamos substituir, então, a geração mais antiga por eles. Eles não entendem o gosto do jovem pela internet. Tá vendo? Então, quando nós substituímos a geração mais antiga por eles, olha o verbo tem que concordar com o sujeito. Como o sujeito é terceira pessoa do plural, o verbo também tem que ficar na terceira pessoa do plural. Então, eles não entendem o gosto do jovem pela internet. Agora, nós temos que substituir a geração mais antiga por nós. Nós não entendemos o gosto do jovem pela internet. Tá vendo? Terceira frase, trocar por os mais velhos. Os mais velhos não entendem o gosto do jovem pela internet. E por último, vamos trocar a geração mais antiga por você. Você não entende o gosto do jovem pela internet. Vendo? O que tinha que fazer? Encontramos o sujeito, trocamos pelas palavras que estão dentro do parênteses e temos que ficar atentos à concordância, porque o sujeito deve sempre concordar com o verbo, ou seja, combinar. Sujeito no singular, o verbo tem que ficar no singular. Sujeito no plural, o verbo tem que ir para o plural. Mesma coisa na letra D. Vocês têm de dormir mais horas por noite. Vamos encontrar o sujeito. Então, primeira coisa, vamos perguntar para o verbo. Aqui nós temos uma locução verbal. Tem de dormir. Então, vamos perguntar, quem tem de dormir mais horas por noite? Vocês. A palavra vocês é o sujeito. Vamos substituí-la 4 vezes novamente. Primeiro, trocando por nós. Nós temos de dormir mais horas por noite. Nós temos de dormir mais horas por noite. Agora, vamos trocar o vocês por todos nós. Todos nós, de novo fica temos, né? Todos nós temos o direito, temos de dormir mais horas por noite. Próximo, trocar o vocês por ele. Ele tem de dormir mais horas por noite. E por último, trocando vocês por você. Você tem de dormir mais horas por noite. Gente, fiquem atentos a isso aqui, olha. Vocês estão vendo que aqui o tem acento circunflexo em cima do E? Porque o ele tem que receber esse acento quando ele indicar o plural. Vocês é plural, então vocês têm. O verbo tem que ir para o plural.
Olha que quando a gente troca por ele e por você, que está no singular, olha, nós não colocamos o acento circunflexo, tá bom? Então, o acento circunflexo em cima do E, no tem, indica que ele está no plural. Ele tem, não colocamos acento no E. Eles têm, aí tem que colocar o acento no E, tá bom? Você tem, não precisa de acento no verbo. Vocês têm, aí tem que pôr o acentinho no verbo ter, tá bom? Exercício 2. Encontre os verbos, identifique o sujeito de cada verbo e o núcleo de cada sujeito. Então, olha só, nós temos, né, 3 coisinhas para fazer. A primeira, encontrar os verbos. Então, vamos lá, marcando o verbo. Segundo Nabuco, o córtex pré-frontal, parte do cérebro que controla os impulsos, epa, já apareceu aqui, olha, o verbo controla, de controlar, que controla os impulsos e olha o verbo ser, e sede da razão e do conhecimento, ainda não é. Opa, olha que bonitinho que ficou minha marcação, gente. Ainda não é totalmente desenvolvido nos adolescentes. Então, nós temos 3 verbos. Agora, ele pediu para identificar o sujeito de cada verbo. Se tem 3 verbos, nós vamos encontrar 3 sujeitos, tá? Como que nós achamos o sujeito? Perguntando para o verbo. Vamos perguntar? Segundo Nabuco, o córtex pré-frontal, parte do cérebro que controla os impulsos. Vou parar até aqui, porque agora começou outro verbo. Então, vamos perguntar. O que é que controla os impulsos? Qual que é a resposta? Parte do cérebro. Olha lá. O que é que controla os impulsos? Parte do cérebro. Então, já olha a resposta aqui embaixo. Encontrar o verbo. O verbo é o controla. Quem que é o sujeito desse verbo? Parte do cérebro. E ele, por último, pediu para marcar qual que é o núcleo desse sujeito. O núcleo é a palavrinha mais importante. Aqui nós estamos falando de uma parte. Não é o cérebro todo que controla, é apenas uma parte dele. Então, o núcleo é a palavra parte, tá bom? Vamos agora, vou até mudar a cor. Vamos agora para o segundo verbo. Controla os impulsos e excede da razão e do conhecimento. Vou ler desde o início. Segundo Nabuco, o córtex pré-frontal, parte do cérebro que controla os impulsos e excede da razão e do conhecimento. Então, vamos perguntar, o que é sede? Quem é sede da razão e do conhecimento? Quem? O córtex pré-frontal. Então, olha só, o verbo, o é. O sujeito, o córtex pré-frontal. Nesse sujeito, qual que é a palavrinha mais importante? É a palavrinha córtex. É o córtex que excede da razão e do conhecimento. Então, olha, para o segundo verbinho, que é o é, tá aqui a resposta na segunda linha. Novamente, verbo é. Qual que é o sujeito dele? O córtex pré-frontal. E qual que é o núcleo desse sujeito, então? A palavra córtex. Mas tem mais uma vez o verbo é. Então, nós vamos continuar perguntando. Ainda não é totalmente desenvolvido nos adolescentes. Vamos encontrar o sujeito? É só perguntar para o verbo. O que ainda não é totalmente desenvolvido nos adolescentes? O córtex pré-frontal. Então, para o terceiro verbo, que também é o é, fica igual ao de cima. Verbo é, sujeito, o córtex pré-frontal. Núcleo, córtex, tá bom? 3 verbos, 3 sujeitos. É que aqui coincidiu de aparecer 2 vezes o verbo é e nos 2 o sujeito é o mesmo. Porque quem é sede da razão e do conhecimento? O córtex pré-frontal.
Quem que ainda não é totalmente desenvolvido nos adolescentes? O córtex pré-frontal, tá bom? Então, não é que a apostila se enganou e repetiu, não. É porque foi uma coincidência de ter o mesmo sujeito. Exercício 3 agora. Transcreva o sujeito do parágrafo a seguir e identifique os núcleos. Transcrever é copiar, né, gente? Para encontrar o sujeito, nós temos que perguntar para o verbo. Então, vamos encontrar o verbo. Cristiano Nabuco e os outros especialistas do programa de dependentes da internet não consideram a internet uma inimiga dos jovens. Olha aqui, gente, o verbo considerar. Vou grifar ele. Agora eu pergunto, quem é que não considera a internet uma inimiga dos jovens? Cristiano Nabuco e os outros especialistas do programa de dependentes da internet. Olha que sujeito enorme. Tá vendo? Ó, tudo isso aqui é o sujeito. Porque nós perguntamos, quem que não considera a internet uma inimiga dos jovens? Cristiano Nabuco e os outros especialistas do programa de dependentes da internet. Então, tá aqui a resposta. Sujeito. Ele pediu também para identificar o núcleo ou os núcleos, porque se for sujeito simples, vai ter um núcleo só. Aqui não é sujeito simples, aqui é um sujeito composto. Tem mais de um núcleo. Então, quem que é que não considera a internet inimiga dos jovens? Vou grifar aqui, vou circular. Cristiano Nabuco é um núcleo, nome e sobrenome. Quem que também não considera? Especialistas. Então, esses são os núcleos, as duas palavrinhas mais importantes do sujeito. O exercício 4, né, A e B, vou deixar aqui para o vídeo não ficar muito longo. É uma questão de interpretação, tá bom? Então, observem se a resposta que vocês deram estão mais ou menos dentro do que está explicado aqui, ok? Não vou ficar comentando muito, aqui é uma questão de interpretação. Vou me deter mais nas questões gramaticais, tá bom? Que tem agora, ó. Nós vamos até essa página, né? Até a página 31, que é essa. Nessa frase, o verbo quebra está se referindo ao sujeito, que é a pessoa com deficiência, né? Ele tem uma frase aqui que está assim: a pessoa com deficiência quebra a cultura da indiferença. Para a gente achar o sujeito, é só perguntar para o verbo quebrar. Quem quebra a cultura da indiferença? A pessoa com deficiência. Ele já falou para a gente quem que é o sujeito. Então, o verbo quebra, ele se refere ao sujeito. E qual que é o sujeito? A pessoa com deficiência. Qual que é o núcleo desse sujeito, então? Né? Vocês viram. Olha para esse sujeito aqui, a pessoa com deficiência. Qual que é a palavrinha mais importante? Pessoa. Esse aqui é o núcleo. D. Na frase, tenha coragem de ser diferente. O autor omitiu, isto é, ele deixou subentendido o sujeito. Ele não falou, ficou escondidinho, né? Tem um sujeito oculto aí. E aí vem, a que pessoa o verbo se refere? Olha o tenha. Quem é que é para ter coragem? Tenha coragem de ser diferente. Você. Né? Essa mensagem está sendo dirigida a quem? A você. Você deve ter coragem. Olha, tenha coragem você de ser diferente. Tá bom? Letra E. Identifique na frase: a data mais vibrante para a paz do Brasil está chegando. Então, olha para essa frase. Qual que é o verbo? Aqui nós temos uma locução verbal. Olha lá, ó. Está chegando, o verbo estar junto com o verbo chegar. Localize e transcreva o sujeito.
É só perguntar para o verbo. Pergunta: o que é que está chegando? A data mais vibrante para a paz do Brasil. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Tá bom? Aqui é a resposta. E qual que é o núcleo desse sujeito? O que é que está chegando? São as apais? Não, a data. Está chegando a data. Por isso que a palavrinha data é o núcleo. Ok? E agora, para terminar o exercício 5, né? Tem uma tirinha da Lola Andorinha. Oba! Né? Então, vem lá, sorteou. E o prêmio saiu para Lola Andorinha. Oba! Oba! Nunca fui sorteada, é a primeira vez, eu ganhei! Beijo! Estou tão feliz! Não vai levar o prêmio? Nem precisa! Que bonitinha, né? A felicidade valeu mais que tudo de ganhar, de ter sido sorteada. Letra A. Transcreva as frases organizadas sem verbo. Oba! Beijo! Tá vendo? Para ser frase, tem que transmitir uma mensagem, tem que começar com letra maiúscula, tem que ter um sinal de pontuação no final. Então, oba e beijo são frases nominais, frases que não têm verbo. Nunca fui sorteada, o fui é verbo. É a primeira vez, o é verbo. Eu ganhei, ganhei é verbo. Estou tão feliz, o estou é verbo, tá vendo? Não vai levar o prêmio? Vai levar. Olha a locução verbal. Nem precisa, o precisa é verbo, certo? E na B ele pergunta, então, transcreva 2 frases do quadrinho organizadas com verbo e sublinhe a forma verbal. Aí, ó, as frases que eu falei. Aliás, eu pulei a primeira, né? E o prêmio saiu para... O saiu é verbo. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Todas as outras têm verbos e vocês devem, além de copiar pelo menos 2, grifar os verbos. Para terminar, com base nas formas verbais, indique o sujeito que está subentendido nas frases a seguir. Nunca fui... Aqui tem, né? A gente tem caso aqui de sujeito oculto. Ele não aparece escrito, mas a gente sabe quem é o sujeito. Nunca fui sorteada. Quem é que nunca fui? Eu. Eu nunca fui. Ó, o sujeito. Não vai levar o prêmio? Quem que é o sujeito que ele está se referindo? É você. Você não vai levar o prêmio? Ok, gente? Turma, né? Tentei não enrolar demais na explicação. Se vocês ficarem com dúvida em algo, podem entrar em contato comigo, tá bom? Me perguntar, falar, professora, teve uma questão que eu ainda fiquei confuso, me chamem pelo WhatsApp que eu tento ajudar. Combinado, meus amores? Um beijo e tchau, tchau.